de infraestrutura viária aqui em Manaus. Isso aí é bate-papo com o nosso querido Manuel Paiva. E aí o que a gente observa? Cada vez mais o transporte egoísta, quando eu falo transporte egoísta, por favor, eu digo o transporte individual, ele floresce, o transporte público extremamente carente, e aí a gente vai cada vez mais se acostume, você que está no carro nos acompanhando, a engarrafamentos quilométricos em Manaus. É isso. Bom, essa volta ao passado que eu queria colocar. Vamos tentar analisar politicamente isso, Elcio, porque é o seguinte, a gente realmente conversa bastante sobre isso com o Manuel Paiva, né? Sobre o que ele chama de mobilidade ativa, né? A preferência a quem mais importa, que é o pedestre, né? A prefeitura, e vamos falar da prefeitura atual, né? Ela realmente gosta bastante de fazer obras como viadutos, alargamento de alguma avenida que precisa de alargamento. Há até alguns anúncios sobre isso, né, que são obras importantes sim, né? A gente tem que reconhecer, são obras importantes, mas é realmente dar a prioridade para o carro, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a Estrada dos Franceses, né, que é uma faixa basicamente indo e voltando. Aí tem gente que tenta ali fazer duas faixas, né, como se fosse duas faixas indo e voltando. Mas enfim, é um lugar apertado que o prefeito já anunciou, ó, a gente vai alargar ali. Ok, né, bacana. Mas pouco se fala em obras para os pedestres, né? E não só obras para os pedestres, como a melhoria do transporte público, por exemplo, para que o pedestre largue o seu carro e volte a usar o transporte público, que hoje é completamente inviável, né, para quem tem essa opção. E aí eu fico me perguntando, você acha que obras relacionadas à mobilidade ativa não atraem votos, Elcio? Atraem, porque mostra que está trabalhando, né? E aí, eu não sei se eu divirjo do Manuel Paiva, porque ele me dá aula. Sempre que eu tenho dúvidas sobre mobilidade, eu ligo para ele, a gente conversa, né? Mas eu penso que para atacar esse problema, são várias frentes. Uma delas, claro, é melhorar as vias de acesso, né? Eu acho que fica até bom para o pedestre. Imagina, eu vou situar o ouvinte, tem a Maripiranga, e ela cruza com a Salvador e com a André Araújo. Não, Salvador, já é Salvador. Imagina o pedestre não tendo sinal ali, tendo uma passarela para que ele atravesse a hora que ele quiser. Melhor, né? E para os carros também. Agora, o que o Manuel Paiva insiste, e eu bato palmas, é o transporte público. Eu estou vendo nesse momento, Patrick, cerca de, uma centena de carros, muitas motos e um ônibus. Eu estou vendo mais ou menos do Manauara até a Salvador, tá? Segundo ônibus que apareceu, e centenas de carros, muitas motos. Ou seja, você vê que o transporte coletivo ele não é fomentado. E aí não adianta apenas alargar. O próprio Manuel Paiva já me mostrou fotos e reportagens, se não me falha a memória, eu não sei se em Singapura ou Seul, tinham 3 faixas, aumentaram para 6, e aí tem uma pista de 14 faixas, algo nesse sentido. Eu nunca vi uma pista tão larga. E engarrafa. Por quê? Porque não estão priorizando o transporte coletivo e sim o transporte individual. Isso, Patrick, querendo ou não, aceitem ou não, é uma escolha política. Agora, não dá para um prefeito agir sozinho, isso tem que ser uma confluência de atores, né? Prefeitura da capital, governo do estado e governo federal. Sem a união dessas 3 frentes, a gente vai só fazer arremedos, né? Mas esse é o ponto, né, que você cita aí no final, trazendo outros locais pelo mundo, né? Eu não sou especialista em trânsito, mas converso com eles por aqui e Manuel Paiva sempre reforça, né? Você pode aumentar a Torquato Tapajós, horário das 7h30, 8 da manhã, é bastante congestionada. E a Torquato tem 4 faixas, né? Em ambos os sentidos. Você pode aumentar para 10. Não importa, com o passar do tempo, com o aumento das pessoas que preferem o transporte pessoal, porque o transporte público é ruim, essa é a verdade, vai continuar congestionado, né? Então, talvez não seja por aí, né? Pensador da igreja, filósofo moderno, Jacques Bossuet, ele dizia que a história é a mais sábia conselheira, né? Ele falava conselheira dos reis. Mas vamos lá, se você voltar à década de 50,
onde houve um processo, olha, eu estou falando um pouco de história, mas isso chega aos dias atuais. Quando Juscelino Kubitschek pensou em criar Brasília e tal, e o desenvolvimento do Brasil também, ele priorizou rodovias, né? O que a gente tem? A malha ferroviária nossa, eu diria, quase que inexistente, né? E as rodovias se proliferaram Brasil afora, e as rodovias, mais uma vez, olha aí o Manuel Paiva cheio de razão, servem, na grande maioria, para transportes individuais, carros, né? Não são muitos os ônibus, e as ferrovias se serviriam para transportes coletivos. Então, foi feita uma escolha política lá atrás, estou falando de Juscelino, tá? Década de 50, lá atrás. E o Brasil seguiu esse rumo, né? Se você for ver as grandes capitais, também a ideia de metrô, por exemplo, é muito recente no Brasil. Enquanto a Argentina, o metrô data de final do século XIX, aqui foi década de 70, começou lá no Rio de Janeiro, o metrô do Rio de Janeiro, né? Então, a gente sempre viu a ideia do Juscelino Kubitschek prosperar. E isso ocorre muito nos Estados Unidos também, tá? Cada cidadão um carro e tal, ainda que não seja essa a realidade. E no Brasil, não chega a 5% da população que possui automóvel, né? Então, você está priorizando a mobilidade para pessoas, para 5% da população, né? Quem dirige carro. E transporte público, como tramway, trens elétricos, enfim, trens, metrô, você deixou lá para trás. Dito tudo isto, muito bem-vindas as reformas anunciadas pela Prefeitura, né? Eu quero muito, inclusive, o alargamento dos franceses, os viadutos que foram anunciados. A questão, a gente não está dizendo que isso não vai servir para nada, não é isso. Né? Porque depois, mas estão criticando uma obra boa que a Prefeitura vai fazer, não sei o quê. Não é isso. A questão é só isso, né? A questão é deixar o ônibus de lado, a questão é não pensar em outro modal, enfim, são outros pontos. A questão é falta de calçada em muitas ruas, são outras situações, né? Outras situações. Patrick, eu acredito que obras que o prefeito anunciou são dignas de palmas, tá? Agora, só isso a gente sabe que não adianta, e eu volto a tocar nessa tecla, né? A tecla do dó, que a gente fica com dó da gente mesmo, né? Se não houver uma ação das 3 esferas federativas, né? Prefeitura de Manaus, governo do estado e União, governo federal, a gente vai fazer arremedos só, né? A gente vai tá dando um jeitinho, mas o problema não vai ser resolvido. Bom, antes da gente passar aqui para o próximo assunto, Elcio, quero só registrar... Oi? Agora, qualquer obra nova é legal para sair na televisão, botar no jornal, nas redes sociais, é uma propaganda boa para o gestor, né? Não importa qual. Antes da gente passar para o próximo assunto, vou só fazer o registro dos ouvintes que falam sobre isso, né? Sobre a mobilidade. Importante. Marco falando o seguinte: modal a pé é difícil, aqui as calçadas não respeitam o ordenamento, isso quando existem, além de vagas de estacionamento que ocupam o passeio público, deixando um estreito espaço. Cadeirantes, PCDs, idosos, crianças, grávidas, adultos com carrinho de bebê, não tem vez. Agradecer ao Marco pela mensagem. O Anderson Silva. Oi, Elcio, você quer comentar, né? Pode comentar. Sim, olha, é o Marcos, né? Marco, eu acredito que a observação dele é preciosa. Por quê? Eu duvido, Patrick, eu te convido e convido o Marco também para andar em Manaus. Eu digo isso porque eu corro e quando eu treinava para maratona, que eu não faço há um bom tempo, eu corria Manaus inteira para não enjoar, né? Eu duvido, a gente vai escolher 101 ruas para percorrer e a gente vai ver que as calçadas são ultra precárias. Não vai ter de 101 ruas, não vai ter 5 ruas com calçadas decentes. Então, Marco, é isso aí. Isso aí também vai demandar muito investimento. E as calçadas que existem, cada um por si, Deus contra todos. Cada um faz o seu, não tem uma homogeneidade, não tem, cada um faz a calçada do jeito que quer, e acessibilidade nenhuma. Um cadeirante, um deficiente visual, ele sofre. Nem nas principais avenidas de Manaus tem, imagina nos bairros. Assim,
Você vai encontrar um ponto da Constantino que tem uma calçada boa, né? Por exemplo, ali em frente da Arena da Amazônia é boa, mas tem que ser nela toda, né? E você com certeza em algum momento durante a sua caminhada na Constantino, na Djalma, na Mário Ipiranga, você vai ter que desviar de alguma poça, porque é algum local ali lamacento, você vai ter que dar uma pisada ali na rua para desviar de algum obstáculo na calçada. Então isso aí se encontra até nas principais avenidas, imagina nos bairros e ainda mais nos bairros periféricos, né? Perfeito. Do local onde eu estou agora, para não dizer que não falei de flores, tá? Eu vejo algumas árvores e 6 urubus sobrevoando, assim, para mim é o voo mais lindo que tem, tá? É o voo do urubu. E, Patrick, deixa eu falar uma coisa, eu já voei com os urubus muitas vezes, eu adoro ver o urubu voando. Como Ele assim? já me